Gente, quando quando eu fui trabalhar com a professora, antes eu precisei trabalhar com os pais, eu trabalhei com a educanda também, com a diretora e com várias pessoas da instituição. E aí os pais estavam muito revoltados, mas muito revoltados, e como eles não tiveram aquele atendimento que eles esperavam, que eles queriam, por estar nessa situação da inocência, entende isso? Como eu estou aqui como inocente, então eu tenho direitos, então eu quero isso e isso tem que me ser dado agora, não dá para esperar para amanhã. Entende isso? Esse é do lugar da inocência, que acha que as suas demandas precisam ser atendidas ali no tempo e na hora. É tipo a criança mesmo. E aí, como eles não tiveram essa demanda deles atendida, o que eles fizeram? Eles foram para televisão, eles foram para delegacia da infância e da juventude e foram para o juizado. E aí eu fui chamada para fazer o atendimento como mediadora de conflito. Então eu fui acompanhar o caso como mediadora de conflito. E aí, claro que eu usei a ferramenta da constelação para poder descobrir o que estava acontecendo por trás. Porque aí a primeira pergunta que eu fiz para a professora foi: professora, você fez o que os pais estão falando? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é um relacionamento onde eu vá saber como agir. Para eu saber como agir, eu preciso saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Aí ela falou: Gleice, eu fiz o comentário, sim, eu falei, mas eu não falei para humilhar a menina, eu não falei para isso, eu não falei, não foi, porque ela estava sendo acusada de bullying. E aí ela falou assim: não foi essa a intenção, eu fiz no intuito pedagógico, inclusive, de cuidar da menina, porque olha o que estava acontecendo. Beleza. E aí, então eu consegui ir lá com os pais, que eles não foi nem suspender o processo, mas que eles deixassem no pé que estava até a gente fazer as devidas intervenções. Beleza. E aí a gente fez as devidas intervenções, eles deram esse voto de confiança, e o que aconteceu? A professora fez outra coisa dentro da sala de aula com a mesma aluna. Aí eu falei: caraca, que merda é essa? Aí eu falei pra ela assim: professora, você tem noção do que você está fazendo com você? Porque a gente conseguiu, com muito custo, a gente conseguiu deixar a coisa aqui do jeito que tá. E aí tinha um período lá para aqueles pais, né, verificarem se realmente as coisas iam caminhar do jeito que a gente tinha falado, a partir dos acordos e tudo mais. E aí a professora vai e reincide. Eu falei: que é isso? Você tem noção do que você está fazendo com a sua vida profissional? Anos e anos como profissional da educação, e aí você faz isso. E aí, olha, vamos voltar a trazer onde é que está aqui o cavalo da culpa e o cavalo da inocência, né? O que aconteceu? Essa professora, ela queria muito ser mãe, mas ela, por algum motivo lá, não entrei no mérito da questão, ela não pôde ser mãe. E aí o que ela fez? Ela adotou uma criança. Essa criança que ela adotou, ela pegou essa criança em um determinado local, porque essa criança estava lá e ninguém queria criança e tudo mais. E aí a pessoa que cuidava do local deixou ela levar essa criança para casa dela, para ela convencer o marido dela de adotarem a criança. Mas isso foi fora dos trâmites legais. Por quê? Porque essa pessoa lá fez isso por ela. Eu sei que ela fez isso por ela, e ela levou a criança, e no fritar dos ovos o marido apaixonou pela criança e tal. Então, com essa intervenção dessa pessoa do local, de facilitar isso para ela, eles legalizaram a situação, e ela pôde adotar essa criança, certo? Aí olha o que é o raio da culpa e o raio da inocência. Então, primeiro, ela se sentia o quê? Culpada por não ter gerado uma criança.
porque isso é esperado das mulheres. Então, isso é o que é colocado para nós mulheres. Então, primeira culpa que ela sentia era a culpa dela não ter gerado uma criança. Aí, vamos lá. Essa culpa dela não ter gerado uma criança é uma culpa verdadeira ou é uma culpa falsa? Então, que a gente pense nisso, ok? Depois a gente volta nesse questionamento. Depois, ela tinha pego uma criança que era de outra família. Mas a mãe que tinha gerado essa criança que ela adotou vivia no estado de prostituição. Então ela não queria criança, e ela não tinha condição, e eu não tenho certeza agora para afirmar isso, mas eu, se não me engano, se não me falha a memória, além de viver na questão da prostituição, ela também vivia na drogadição. E o pai da criança, ele era alcoólatra. Ou seja, a criança realmente não tinha como ficar com esses pais e ela adotou. Então, vem a segunda culpa. O que era a segunda culpa? Ela estava com um filho que não era dela. Por mais que ela estivesse fazendo algo de bom para essa criança, ela sentia culpada porque era uma criança de outra família. Aí vem de novo a pergunta. Essa culpa, número 2, é uma culpa falsa ou é uma culpa verdadeira? Lembrando que, de qualquer forma, seja a culpa falsa ou a culpa verdadeira, são sentimentos que nós temos, e isso ele é gerado pelo quê? Pelo inconsciente, por aquilo que a gente pensa que vai afetar os relacionamentos, que vai prejudicar os relacionamentos, ou que vai prejudicar ou que vai favorecer o relacionamento. Se eu penso que vai prejudicar o relacionamento, então é um sentimento de culpa que emana. Se eu penso que aquilo vai favorecer o relacionamento, então eu fico na inocência. Entende por que são dois cavalos e que eles não caminham junto? E aí, então, ela se sentia culpada por estar com essa criança que não era dela. Beleza. Aí a gente deixa essas duas informações aqui do ladinho e a gente entra em um outro lugar, em uma outra cena. O pai dela, quase certeza que era o pai, porque é o pai mesmo. O pai dela tinha falecido, ok? Então, quando o pai dela falece, ela fica muito desestruturada pela situação, porque tinha um relacionamento muito bom com esse pai e tal. E aí o que acontece? Ela, no primeiro momento, isso é super natural do ser humano, só que a gente não tem a noção disso, a gente não tem a consciência, e isso não é consciente de que acontece. O que vai acontecer? Simplesmente esse pai morre e no primeiro momento ela fica com muita raiva desse pai. É com muita raiva mesmo, porque tipo assim, como é que ele me abandona? Como é que ele vai embora e me larga aqui sozinho? Ele era tudo pra mim, era meu Deus, era o meu herói, era o meu tudo. Como é que ele simplesmente me deixa e vai embora, né? Então ela fica com muita raiva desse pai. E aí entra em conflito. Como é que eu posso estar odiando esse pai porque ele morreu? Porque ele me traiu, quando ele morre ele me trai, me larga sozinha, me abandona. Como é que eu posso estar odiando esse pai se eu o amo tanto? Então assim, ó, enquanto eu amo esse pai, eu estou com o cavalo da inocência. Mas quando eu odeio esse pai, pera lá, gente, odiar o pai não é possível, a sociedade não permite não. Então o que acontece? Quando ela odeia esse pai, então entra quem é que toma as rédeas da carroça? O cavalo da culpa, e ela se sente culpada, certo? Então nós temos aqui já 3 situações de culpa.